Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Ezequiel capítulo 37. O tema dessa mensagem é Só Tu, Deus, sabes. O nome que está acima de todos os tronos, somente Ele sabe o que é necessário para nós. Ezequiel capítulo 37. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 11. Ezequiel 37 está escrito: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Amém? Você pode se assentar, aplaudindo ao Senhor. No texto ao qual nós lemos, nós vemos uma situação muito triste, pois o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, estava passando por um momento na vida deles onde estavam mortos espiritualmente falando. Quando olhamos o contexto histórico, nós vamos ver que Ezequiel não foi o primeiro profeta a profetizar contra Israel, mas que haviam outros profetas que haviam vindo antes de Ezequiel e profetizaram contra Israel. Então, nós estamos em um cenário onde já havia muito tempo que esse povo havia morrido espiritualmente. E por isso, quando vemos Ezequiel sendo levado a um vale, nós vemos que é um vale de ossos sequíssimos. Ou seja, era um lugar onde não havia vida há muito tempo. Era um lugar de morte. E vemos o quanto o povo de Israel, o quanto o povo escolhido estava em pecado. Vemos o quanto eles estavam vivendo na prática do pecado, o quanto não havia mais uma comunhão entre eles. Nós vemos que a morte espiritual estava no meio daquele povo. Vemos que muitas coisas aconteceram, muitos sinais é apresentado quando um povo morre espiritualmente. E quando este povo está morto espiritualmente, apresenta sinais
como a falta de apetite pela palavra de Deus. As pessoas não sentem mais prazer de ouvir a palavra de Deus, não sentem mais prazer de ler a palavra de Deus. Isso é uma morte, um começo de uma morte espiritual. Não sentem mais a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Quando a pessoa está morta espiritualmente, ela deixa de sentir a presença de Deus. Ela deixa de ouvir a voz de Deus. A morte espiritual causa nas pessoas uma falta de Deus e faz com que elas não percebam a falta que Deus está fazendo na vida delas. A morte espiritual faz com que as pessoas deixam de querer fazer coisas para o reino de Deus. Deixam de querer dedicar um tempo específico para o reino de Deus. E quando um povo chega a este nível de não ter mais tempo para Deus, não querer ouvir a palavra de Deus, não sentir mais a presença de Deus, é porque esse povo está morto espiritualmente. E Israel, ele estava passando por esta situação. Agora, eles precisavam de alguém que pudesse mostrar isso a ele. Muitos profetas haviam vindo antes, mas não conseguiram fazer que Israel percebesse como eles estavam caídos. E por isso Deus, ele chama Ezequiel. Deus chama a Ezequiel e leva a Ezequiel a um vale. No versículo 1 e o versículo 2, nós vamos ver que o Senhor mostrou para Ezequiel a situação que estava acontecendo com o povo de Israel. Ezequiel não foi levado fisicamente para um vale, mas Ezequiel foi levado em espírito para aquele vale. Ezequiel, ele foi levado não para um lugar onde tinha glória, não para um lugar onde tinha público, mas Ezequiel foi levado a um lugar que estava morto, que não havia vida, um lugar de ossos secos. E estavam cheios de ossos, e quando Deus faz com que Ezequiel passasse pelo vale, visse todo o vale, Ezequiel percebeu que havia muitos e muitos e muitos ossos. E além disso, eram ossos que estavam sequíssimos. E quando nós falamos de ossos sequíssimos, são ossos que estão esfarelando. Quando a gente pega uma pelota de areia na mão, e é assim que a gente pega com todo o cuidado, mas mesmo assim, ao pegar essa pelota de areia, nós percebemos que ela desfarela. Ela se desfaz em nossa mão. É assim que estava a situação desses ossos. Os ossos estavam esfarelando. Os ossos já tinham perdido a vida faz muito tempo. E Ezequiel, ele estava vendo algo que não estava acontecendo com ele. Mas Ezequiel estava vendo algo que estava acontecendo com o povo de Israel. Deus, ele estava usando Ezequiel para mostrar a situação que o povo estava passando. E Deus, ele pode tanto nos mostrar uma situação que nós estamos vivendo e trazer uma correção para nós, quanto Deus também pode nos usar para vermos uma situação onde outras pessoas estão passando para que nós possamos ajudar eles. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Ele viu um cenário, ele viu uma situação onde o povo de Israel estava passando. Deus estava usando Ezequiel como profeta para que pudesse corrigir a Israel. E através disso nós podemos ver que Deus também pode nos usar. Deus pode nos corrigir em visões, nos mostrar o nosso erro, e cabe a nós entendermos e aceitarmos a correção de Deus. Mas Deus também pode nos levar a lugares, nos mostrar situações, nos entregar visões ou sonhos que mostram uma situação onde alguém está vivendo. E Deus faz isso para que nós possamos ser usados por Deus e trazer a correção para o povo. Para que nós possamos ser usados por Deus e trazer a correção
para alguém. Então você pode ser usado por Deus para trazer a correção para um povo. Você pode ser usado por Deus para trazer vida a alguém que está morto. Tem alguém que está precisando de mim. Tem alguém que está precisando de você. Tem alguém que está precisando do nosso movimento. Alguém que está precisando que nós deixemos ser usados por Deus para que possamos levar o evangelho para a pessoa. Há alguém que necessita da sua força. Há alguém que necessita que você chegue e fale para ela o quanto Deus é bom, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é poderoso. Há alguém que está precisando somente de uma palavra, somente de você chegar e falar: olha, Deus te ama. Deus te ama. Há pessoas que precisam ouvir isso. E é através de nós que vamos levar a palavra do Senhor para ele. E quanto nós fazemos isso, e quanto nós temos essa obrigação de levar o evangelho, de falar sobre o evangelho de Deus, nós podemos questionar a nossa fé. Nós podemos, às vezes, ficar meio receoso, como Ezequiel mostrou estar. No versículo 3, nós vamos ver que Deus ele pergunta a Ezequiel se pode ter vida no vale de ossos secos. Ezequiel ele era um profeta de Deus. Ezequiel ele conhecia Deus. Mas mesmo assim Ezequiel ele fica receoso. Ezequiel no fundo ele sabia que era possível ter vida. Que se a voz de Deus falou, é possível ter vida. Mas Ezequiel não confiava tanto, porque ele não afirmou que podia ter vida. Quando nós vemos o texto, Ezequiel vai dizer: Senhor Deus, tu, ó, sabes. Deus pergunta para Ezequiel: pode ter vida? Deus traz a responsabilidade para Ezequiel, se aquele lugar poderia ter vida. Ezequiel, meio receoso, fala: Senhor, só tu sabes. Ezequiel devolve a responsabilidade que foi posto nele para Deus. Ou seja, Senhor, se tu quiser, pode ter vida. Se tu quiser, esses ossos podem voltar a ter vida. Então, a responsabilidade que Deus tinha passado a Ezequiel, Ezequiel devolveu a Deus, dizendo: eu não sei, mas o Senhor sabe. E quantas vezes eu e você falamos isso? Senhor, essa situação eu não sei o que fazer. Senhor, tu sabes o que precisa, o que eu preciso em minha vida. Quantas vezes nós falamos: Senhor, o Senhor sabes. E realmente Deus, Ele sabe pela situação que eu e você estamos passando, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando nós falamos isso, nós acabamos anulando a onipotência de Deus. Porque quando nós falamos: Senhor, você sabe o que eu estou passando, nós anulamos a onipotência que Deus tem sobre a nossa vida. E normalmente nós falamos que nós não precisamos pedir a Deus: Deus, eu preciso disso. Às vezes a gente fala: Deus sabe pelo que eu estou passando, Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que tem que fazer para que eu possa ser mudado, para eu ter uma restauração. E fazer isso é como se a gente não estivesse acreditando que Deus ele pode fazer. Porque quando pedimos, quando nós falamos: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso melhorar nisso. Senhor, eu preciso disso aqui. Nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé em prática, que Deus pode fazer. Então, quando nós mudamos a fala que o Senhor sabe pelo que estou passando, para eu sei que o Senhor pode fazer em minha vida, nós temos uma mudança e paramos de
somente a acreditar na onisciência de Deus, mas também começamos a acreditar na onipotência de Deus em nossa vida. Começamos a acreditar que Ele pode fazer em nossa vida. Começamos a tirar o nosso foco de, Deus, você sabe o que é preciso para a minha vida. E começamos a ter o foco de, Senhor, eu sei que Tu podes fazer em minha vida. Eu sei que Tu tem todo o poder de mudar a minha vida. Nós começamos a demonstrar a nossa fé. Começamos a demonstrar a nossa confiança em Deus. E precisamos pedir a Deus para que Ele possa nos ajudar. Pois Deus, Ele ouve o nosso clamor. Quando nós voltamos para Êxodo, nós vemos em Êxodo 3:7, Israel, eles estavam cativo no Egito, e eles precisavam de uma libertação. Em Êxodo 3:7, o próprio Senhor vai dizer, tenho visto atentamente a aflição de meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Deus, Ele sabe pelo que você está passando. Deus, Ele sabe o que você está enfrentando, mas Ele está esperando você clamar para Ele trazer a mudança em sua vida. Deus, Ele sabe o que está acontecendo, mas é preciso você clamar. É preciso você suplicar, pedir ajuda a Deus. É preciso chamar por Ele. É preciso clamar por Ele, e Ele te responderá. O Senhor ouve o nosso clamor, e através do nosso clamor, Ele pode trazer a restauração na nossa vida. E agora era a hora de Ezequiel ser usado por Deus. Quando nós vemos o versículo 4, nós vemos que Ezequiel tentou tirar a responsabilidade dele e deixar a responsabilidade em Deus. Mas Deus voltou a responsabilidade para Ezequiel. Olha, filho, se você não sabe se pode ter vida, eu sei. Então profetiza. Você tentou tirar a responsabilidade de si e deixar a responsabilidade de Deus, mas Deus disse, faça. Você tentou falar, Senhor, eu não sei, mas o Senhor falou, faça. Ezequiel falou, Senhor, só Tu sabes. Então, se só Deus sabes, profetiza esse vale de ossos secos, Ezequiel. O mais interessante é que Ezequiel ele não estava profetizando para um povo. Ezequiel ele não estava profetizando para multidões. Não estava profetizando para pessoas. Não estavam profetizando para multidões. Ezequiel estava profetizando para ossos secos. Ezequiel ele não estava profetizando para um lugar que havia vida, para um lugar que havia pessoas avivadas, mas Ezequiel estava profetizando para um lugar que havia morte. Ezequiel não estava profetizando para multidões, mas estava profetizando para ossos secos. E muitos querem só profetizar para multidões, mas Deus chama aqueles verdadeiros profetas que vão profetizar aonde não há vida, para que tenha a vida do Senhor. Ossos secos serão restituídos. Ossos secos serão reconstruídos. Este era a missão de Ezequiel, profetizar aos ossos secos. E no versículo 5 nós vemos uma coisa muito interessante. Não era a palavra de Ezequiel, mas era a palavra do Senhor. A profecia que era dada era que entraria o Espírito nos ossos e eles viveriam. Normalmente, é um pouco mais comum nós vemos uma pessoa que o seu coração parou, voltar à vida. Uma pessoa que morreu por alguns segundos, voltar à vida através de métodos da medicina. Através de choque, através das massagens cardíacas. De alguma forma, a medicina ainda consegue trazer de volta à vida alguém que acabou de morrer por alguns segundos. Mas agora, ossos que estão secos
já deixaram de ter vida há muito tempo. E aí Deus fala que vai ter vida aos ossos secos. Que agora esses ossos que estão secos, como eles poderiam ter vida? Se fosse, o corpo acabou de falecer, mas ainda dá para trazer a vida. Nós acreditamos, porque isso é comum. Isso é um pouco normal. Mas ossos secos voltarem a ter a vida? O profeta, ele estava profetizando. Não uma profecia vindo dele, mas era uma profecia que vinha de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus acontecerá. Tudo aquilo que Deus fala irá acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. E se Deus falou, chegaremos ao outro lado, nós iremos chegar ao outro lado. Se Deus falou, você vai continuar e você vai conseguir, é porque você vai continuar e você vai conseguir. Se Deus falou que terá vida, é porque a vida irá ter naquele lugar. Se Deus falou que aqueles ossos terão vida, é porque aqueles ossos voltariam a ter vida. Se a profecia era que o Espírito viria e teria vida, é porque o Espírito iria vir e teria a vida naqueles ossos secos. E quando Deus fala, quando Deus manda, nunca será feito pela metade. A promessa de Deus, os milagres de Deus, nunca é feito pela metade. Os ossos, nós vamos ver que se juntaram, mas eles não seriam somente esqueletos. Os ossos que se juntaram não seria somente aquele esqueletinho. Não, começaria a ter nervos, a ter carne, a pele iria vir sobre aqueles ossos. Então não era a metade, mas era completo. E tudo isso não era para que as pessoas pudessem glorificar a Ezequiel. E o que está acontecendo na sua vida, a transformação, a prosperidade, a mudança, o milagre em sua vida, não é para que você, não é para que eu, não é para que nós recebemos a glória. Mas o motivo é: e sabereis que eu sou o Senhor Deus. É este o motivo da glória, é esse o motivo de nós vencermos, para que a glória não seja nossa, mas que a glória vá para Deus, para mostrar o quanto o Senhor é poderoso. A vida naquele lugar não voltaria para que Ezequiel seja glorificado, mas a vida naquele lugar voltaria para que através de Ezequiel as pessoas pudessem ver que Deus traz à vida aquilo que está morto. E o resultado disso, o resultado de ser usado, nós vemos no versículo 7 e no versículo 8, onde o profeta profetizou, não com as suas palavras, mas com uma ordem que foi dada por Deus. Ele não falou o que ele queria, e nem como ele queria. Porque a vida daquele que é filho de Deus, a vida daquele que serve a Deus, não age de qualquer forma, não fala de qualquer forma, mas fala somente aquilo que o Senhor direciona. Falou Deus a Ezequiel. Ezequiel teve que obedecer à ordem de Deus. E quando isso acontece, quando o agir de Deus acontece, nós vemos que há um certo movimento, há algo diferente que vai acontecendo naquele lugar. Quando Ezequiel começou a profetizar, quando Ezequiel começou a falar o que Deus havia mandado, começou um rebuliço naquele lugar.
Começou um barulho naquele lugar, um movimento estava acontecendo naquele lugar, e os ossos secos se juntaram, osso por osso se agrupou, osso por osso se juntou, e o agir de Deus seria por completo, e o agir de Deus foi por completo. Porque ali, quando cada osso se juntou, começou a vir o nervo sobre os ossos. Quando os nervos vieram sobre os ossos, a carne começou a crescer. Quando a carne cresceu, a pele começou a aparecer sobre aquela carne. E agora aqueles ossos que estavam secos já têm um corpo perfeito, um corpo de volta à vida. E agora não havia algo essencial na vida deles, que era o espírito de vida. Era somente corpos. Era como se fosse somente um boneco. Não tinha vida, porque faltava o espírito. E agora está na hora de se levantar Ezequiel e profetizar que haverá vida naqueles corpos. Está na hora de Ezequiel se colocar de pé e profetizar que o Espírito haveria naquele lugar. Ainda tem vida. Ainda tem vida aí, Ezequiel. Está na hora de profetizar ao Espírito. E a Bíblia diz que Ezequiel ele profetizou e falou: vem dos 4 cantos da terra. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. Ezequiel ele estava chamando: venha milagre. Da onde você estiver, você virá. Da onde o vento soprar, o milagre vai vir. E de algum momento esse milagre irá acertar a minha vida. E agora Ezequiel começa a profetizar que as bênçãos viriam de algum lugar. A maior bênção viria para aqueles corpos, que era a vida, que era o Espírito do Senhor. Ezequiel profetiza conforme a ordem que o Senhor deu novamente. E os ossos secos se puseram de pé, e com vida, e agora formaram um grande exército. E agora aquilo que estava seco, aquilo que não havia vida, agora se tornou um exército do Senhor. Agora era vida, agora tinha abundância de vida, porque não eram somente por eles, mas era um exército do Senhor. E o agente dessa restauração foi Ezequiel. Repare que tudo provém de Deus. Deus foi quem escolheu Ezequiel para profetizar. E é assim como Deus faz comigo e com você. Deus nos escolhe para fazer algo. Deus que levou a Ezequiel para um lugar onde Deus queria. Não era um lugar que Ezequiel queria estar, mas era o lugar que Deus queria que Ezequiel estivesse. E assim como Deus levou a Ezequiel, Deus leva eu e você para lugares onde nós não queremos estar, mas são lugares que estão precisando da palavra de Deus. Assim como Deus é quem ensina a Ezequiel o que é preciso fazer, nós não precisamos nos preocupar, porque Deus ensinará o que nós precisamos fazer. Deus ensinará o que nós precisamos, da forma que nós precisamos agir, da forma que nós precisamos fazer. Deus irá nos ensinar. É Deus quem dá a ordem a Ezequiel. Deus, ele nos entrega o que nós precisamos fazer. É Deus que ordena o que nós precisamos fazer. E nós precisamos cumprir com o que Deus fala. A vida quem deu não foi Ezequiel, mas a vida quem deu foi Deus. Quem capacitou a Ezequiel foi Deus. A vida no nosso irmão não vai vir através de nós. Não somos nós que vamos dar a vida, mas é Deus que vai nos usar para que possa ter vida ali. Deus, ele usa alguém como intermédio. Deus usou Ezequiel para profetizar para o vale. E quem trouxe a vida foi Deus e não Ezequiel. Então Deus, ele irá te usar. Seja para o que for, ele vai te usar.
e trará vida a um lugar que está morto através de você. Deus te usará para mostrar as coisas que Ele pode fazer, para que a glória seja somente para Deus, para que Deus seja glorificado. E a forma que nós vamos ser usados por Deus, a forma que nós seremos o instrumento de Deus, será através da palavra de Deus. Deus é quem deu a palavra a Ezequiel. E através da palavra que Deus deu a Ezequiel, Ezequiel profetizou e houve uma restauração. Deus entregará a palavra para você e através dessa palavra você levará vida ao vale de ossos secos, para que através da palavra de Deus aconteça milagres, aconteça restauração, aconteça o mover e o agir de Deus. O essencial para a nossa vida é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, podemos realizar grandes coisas. Através do nome do Senhor, milagres, bênçãos, vitórias, grandes coisas irão acontecer. Através da palavra do Senhor, nunca podemos abandonar a palavra de Deus, pois é ela quem nos guia. É a palavra de Deus que tem o poder de transformar a vida. É a palavra de Deus que tem o poder de curar. É a palavra de Deus que tem o poder de trazer vida ao vale de ossos secos. É somente a palavra de Deus. Não há nada outra, não há nada mais que possa trazer vida, senão a palavra de Deus. Ainda tem vida aí. Está na hora de começar a se levantar e profetizar. Vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Deus manda profetizar. Há um vale que está cheio de ossos secos para que tenha vida. Eu e você precisamos nos posicionar. Eu e você precisamos nos levantar, porque ainda tem vida. Ainda há uma vida. Pode parecer que a morte está ali há muito tempo. Pode parecer que não tem vida, mas através da palavra do Senhor, ainda tem vida. Assim como Ezequiel, se levante e profetize aos vales de ossos secos, que ainda tem vida aí. Através da palavra do Senhor, a vida será dada. Através da palavra do Senhor, os vales de ossos secos se colocarão de pé e terá vida. O lugar que estava de morte, um lugar que não havia vida há muito tempo, pode voltar a ter vida através da palavra do Senhor. Assim como Ezequiel profetiza ao vale de ossos secos. Aplauda, Senhor, eu agradeço a oportunidade.